Vocês estão me ouvindo bem? Não? Então tá. Vou cantar os mantras pra gente iniciar. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapit Hajam Bhuphalasara Bhakshitam Umasutam Shokavinashakaranam Namami Vighneshwara Pada Pankajam Saraswati Namastu Yam Varade Kamarupirni Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om. Então, boa noite para vocês que estão aqui, Isabela, Thelma, Graciele, a Mari, e boa noite para quem for assistir a gravação também. Então, como eu falei, né, ali no grupo, a gente finalizou o conteúdo. Agora é hora de praticar. Então, a ideia agora, a partir de agora, é eu fazer leitura com vocês. Então, eu conversei com a Tati, ela sugeriu, e eu já tinha pensado nisso também, de começar essas leituras com vocês dos nomes das posturas que vocês estão aprendendo, que eu acho que é bem importante, sabe, vocês terem essa prática, né, dos nomes. E daí hoje eu vou fazer com vocês, a gente vai fazer repetição. E depois eu vou gravar, vou fazer dois áudios, porque eu tenho aqui as posturas que são em pé e as posturas que são sentadas, que vocês já viram, tá? Então depois eu vou fazer o áudio. Aí a ideia é que vocês peguem esse áudio, exponham o áudio para rodar, e vocês peguem essa folhinha que eu enviei, que tá tudo em sânscrito. Então vocês vão ouvindo e vão repetindo e vão olhando a palavra. Isso também ajuda a gente a memorizar, tá? Vocês já fizeram ali o trabalho, né, com a apostila e tudo, mas esse ouvir e olhar o que tá sendo, né, falado e vocês repetirem, isso vai fazendo também memorizar mais, certo? Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes, a gente quer ir pro transliterado, né? Vocês podem até colocar assim umas colinhas para vocês, mas isso vocês mesmos fazendo no material de vocês, mas façam esse esforço, tipo, pega o áudio e vai acompanhando com o áudio os nomes como estão em Devanagari, que isso vai ajudando vocês, tá? E antes de eu começar, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, se, ou a gente deixa para o final também, a dúvida talvez, acho que vamos deixar para o final então. Deixa eu compartilhar aqui então, eu vou compartilhar na tela aquela folha que eu enviei para vocês. E aí eu vou usando a canetinha e a gente vai fazendo aqui. Deixa só o computador. Cadê isso aqui? Então, hoje eu não vou colocar slide, tá? Eu vou colocar. Acho que vocês sumiram pra mim. Deixa eu achar onde que vocês estão. Vocês estão vendo a tela aí já? Deixa eu só pegar vocês e trazer pra minha outra tela, que vocês foram lá pra outra tela. Não tá. Tá bom esse tamanho? Eu posso tentar aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais aqui. É porque eu tô usando dividida a tela, a ideia é que dê pra ler. Um pouco ali. Então, na aula passada, a gente viu sobre a pronúncia, né? O que ocorre de mudanças que tem no sânscrito, né? Nos mantras, quando a gente canta. Então, que é a fusão. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu usar mesmo. Então, a gente tem a fusão, né? Que é também um prolongamento, né? Quando temos uma junção de consoante, precedida por uma vogal curta, breve.
sucedida de uma junção de consoantes. Então, sendo que a primeira consoante é nasal, semivogal, sibilante. Então, isso tudo vocês têm no material de vocês lá. Mas é importante que vocês também vão fazendo as anotações de vocês, tá? Aí a trava, né? Que é quando temos uma junção de consoante, precedida por uma vogal curta breve, sucedida de uma junção de consoante, sendo que a primeira consoante é muda. Então, essas coisas aqui, ó, que fala consoante, nasal, semivogal, sibilante, vocês podem ver na tabela, tá? Então, vocês sempre olhem ali na tabela que tem em cima o que que são as letras mudas, o que que são as semivogais, as vogais e esse sibilante, né? Vogal curta também, todas essas informações estão naquela tabelinha. Quando eu estudei, quando eu comecei a estudar a mantra, depois que eu alfabetizei, eu imprimi a tabela só ela, então eu deixava ela comigo para consultar, sabe? Para não ficar voltando na minha apostila e procurando. Então eu tinha uma folhinha da tabela solta, que ali eu fazia minhas anotações também. Então é interessante que vocês façam isso também. Então a regra do on, né? Quando temos uma junção de consoante precedida por uma vogal longa. Então essa regra do on aqui, ela é muito parecida com essa aqui. A diferença é que a vogal aqui ela vai ser curta, né? Breve, e aqui a vogal vai ser longa, que é sucedida de uma junção de consoantes, sendo que a primeira consoante é nasal, semivogal ou sibilante, né? Vocês olharem, é a mesma coisa aqui, ó. Nasal, semivogal, sibilante. A diferença a vogal longa. Aí vamos aqui na. Vamos começar nesses nomes aqui das posturas, que são as posturas em pé. Então aqui eu não, acabei não escrevendo, vocês podem ir fazendo as anotações de vocês, tá? Então essas aqui são das posturas em pé. Deixa eu ver. E aqui posturas sentadas. Então tá. Aí vamos aqui nessa primeira. Aqui a gente já vai ver. Vou fazer um pouco com vocês, não vou fazer tudo, que foi o que a gente fez no, na aula, acho que foi na 5 também, porque eu tive que juntar muitos conteúdos e dar aula para vocês tudo junto. Mas foi a separação. Vocês estão lembrados das separações que eu fiz? Das sílabas? Então, por exemplo, aqui. Pega minha caneta. Então, aqui a gente tem o tã. Isso é legal que vocês façam também depois, tá? Aí aqui tem essa barrinha aqui, né? Que sinaliza que tem o A longo. Aí depois tem, não sei por que saiu esse sinal aqui, mas isso aqui é um D, que é o D cerebral, o D cerebral. Aí aqui o sinalzinho de virama, né? Que indica que foi tirada, foi removida essa vogal dessa consoante. Aí novamente aqui, ó, tem uma barrinha que sinaliza que tem o A longo. Tem o S, que é uma sibilante dental, que a pronúncia é igual da gente no português, né? S de sapo. Aí virama, que sinaliza que tiramos a vogal. Aí, como não tem nenhum outro sinal diacrítico aqui, que, que indica que já está uh, com A breve. Depois tem o D, que é a nasal dental, com virame, que é o mesmo, é a mesma nasal que a gente tem no nosso idioma também. Quando a gente fala nave, neve, a gente sempre fala nave, a ponta do dente toca ali na língua, né? Nave, neve. Aí também está com o E. Tá? Então, feito isso, vocês podem fazer isso em todas essas palavrinhas também. Vocês podem pegar outra folha no caderno de vocês e vocês fazerem isso aqui, que vai ajudar vocês também a ir memorizando cada vez mais esses sinais diacríticos das vogais, tá?
Então, vamos fazer a repetição dessa primeira palavra aqui. Vocês estão copiando, né? Tá? Eu vou apagar, tá? Então, aqui, nessa primeira palavra, a gente não tem nenhuma junção de consoante para aplicar uma dessas regras aqui, tá? Então, ela só tem os dois A que são longos, né? No tá, tardasana. Então, ela é simples. Eu vou fazer 3 vezes e aí vocês repetem junto comigo, tá? Vamos começar. Tardasana. Tardasana. Podem repetir aí, meninas. Tadasana. Isso. Tadasana. Aí vamos para a próxima. Essa aqui, eu vou fazer ela aqui. Essa a gente já tem junção aqui, ó. Junção de consoante. O primeiro aqui é o van, só que ele tá com a vogal R, que é aquela vogal que é uma vogal cerebral. O van, ele é uma semivogal também, né? Mas ele recebe outras vogais junto. Ana, Oi? Quem Ana, fala? a Thelma. Oi, eu não tô te Essa vendo. parte aí, não? Aí, Não. A tua câmera tá. desligou, mas pode Não, falar. Ah, agora eu te vejo. é, você já viu com a gente essa parte aí, você está fazendo uma revisão mesmo? Tô fazendo uma revisão Nós nessas vimos. primeiras palavras. É só no Tá, iniciozinho, nessas primeiras palavras, que é para a gente ir fazendo a leitura. Depois eu vou engatar na leitura direto. Então, só estou tá. vendo aqui só Revisando mesmo. isso, só vou fazer essa Tá, aqui, que tem essa que é especial, e essa aqui. As outras a gente vai fazer direto leitura. A gente vai fazer, vou falar a palavra, vocês vão ouvir, eu vou combinar assim com vocês. Eu vou falar a primeira vez, vocês ouvem. Aí depois vocês vão repetir comigo. Vou colocar 3 vezes, que dá tempo. Então, a gente repete 3 vezes depois, e vocês repetem junto comigo, tá? Então, vamos ver essa aqui rapidinho, então. Aí, aqui tem a vogal. É que eu sempre escrevo. Tem a vogal R cerebral. Depois, tem essa junção que é especial, que vocês já viram, né? Que tem o K, que é uma letra muda, gutural. Aí tem o Sh, que é a sibilante cerebral, mais o A longo, tá? Eu não vou escrever esse resto aqui que você já sabe. Então, aqui o que que acontece? Aqui a gente tem o van, e essa vogal que está com ele aqui, ela é uma vogal curta. E aí na junção, a gente tem o can, que o can, ele é uma consoante muda. Então, aqui a gente vai aplicar essa regra aqui, ó, que é a trava. Então, vocês podem sinalizar aí na folhinha de vocês, vocês colocam um X aqui, ó, para vocês identificarem que tem uma trava aqui. E essa trava, ela vai ser uma trava gutural. Por isso que eu fiz assim, só para vocês entendendo assim o que que é cada regrinha dessas, tá? Então vamos pronunciar ela agora. Com essa daqui. Então vai ficar Vrkshasana. Vrkshasana. Podem repetir junto. Vrkshasana. Então observe que quando eu falo vr, eu faço uma trava aqui na minha região gutural. Vr, o som ele trava aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a minha musculatura ela é acionada. Vrkshasana, tá? Então essa é uma trava, daí vai ser gutural por causa do can, certo? Agora eu vou fazer uma vez, vocês vão fazer 3 vezes comigo. Vrkshasana, vrkshasana, vrkshasana. Vamos para a próxima. Então aqui, eu vou pegar só essa junção aqui, tá? Pra gente desmembrar e fazer a marcação. Então aqui nessa junção, a gente tem um U,
curto e tem um T, que é uma letra muda, e tem um K. Então, na regrinha, aqui, ó, vai ser uma trava, porque a vogal é curta, né? Vogal curta, sucedida de uma junção de consoantes, sendo que a primeira consoante é muda e o T é mudo. Então vai ficar, vamos repetir agora 3 vezes, vai ficar utkatasana, utkatasana, utkatasana. Então aqui, essa trava aqui, como essa letra aqui, ela é da articulação dental, a trava vai ser com a ponta da língua no dente. Então vocês põem a ponta da língua no dente. Depois vai fazer a pronúncia do T com K. Utkatasana. E esse T aqui é aquele T cerebral, que leva a língua lá para a direção da garganta, tá? Vamos para a próxima. Então aqui tem Virabhadrasana. Então aqui essa junção vai ser o T. Deixa eu apagar aquela outra. Então, essa aqui vai ser o D dental, que é uma letra muda, com o R, tá com a longa. Aí, a vogal que tá antes aqui, a vogal, ela é uma vogal curta, que é o A, né? Sinal diacrítico aqui não tem nenhum sinal, só tá pura ali a consoante sem virando. Então, aqui também. Ah, eu esqueci, desculpa, eu esqueci de marcar aqui. Então, aqui é uma trava. Então, aqui também vai ser uma trava. Aí fica o I é longo, então o sinal diacrítico aqui do I longo, né? E aqui do A longo. Então, Virabhadrasana. E esse B aqui é aspirado. Aí agora vocês repetem comigo. Virabhadrasana. 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 Vamos para a próxima. Tirar aqui que eu vou confundir vocês. Aqui nós temos uma palavra maior. Então, uthi, uthita. Aqui a gente tem uma trava. O é curto. A primeira letra que está aqui na junção da a consoante, né? Ela é muda. Então vai ser trava novamente. Não sei se vai ter fusão. Deixa eu ver. Tem fusão. Então, uthita. Aí é aspirado thi. Uthita. Repetem primeiro só essa aqui. Depois a gente vai passar para outra. Uthita. 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 Agora vamos para essa próxima. Aqui, agora a gente vai ter uma regra do on. Parshvakonasana. Então, aqui, desmembrando. Então, o A é longo, aí tem uma junção, essa junção que também é especial, que é o sh, que é como se fosse o S, né? Só que é a sibilante palatal, que é a mesma que a gente fala chá, mais o V, que aqui nesse caso. Ah, não, desculpa, peraí, fiz errado aqui. Eu engoli o. São três aqui. Na verdade, tem o urã aqui em cima, ó. Desculpa, meninos. Então, tem o urã, que ele é uma semivogal, mais o chã, a sibilante, mais o v. Então, aqui a gente tem uma junção de três. E aqui, esse v, ele vai assumir o som como se fosse de um U. Então, fica parshwa, parshwa. Só façam essa parte aqui primeiro. Parshwa, parshwa. Parshva. Então, agora eu vou fazer toda. Parshva Konasana. Parshva Konasana. Parshva Konasana. Então fica toda ela agora. Aí, deixa eu escrever aqui. Vou apagar isso aqui para não confundir também. E vou colocar aqui como a gente sinaliza. Vocês podem ir escrevendo aí na apostila de vocês, tá? Então aqui, uma regra do on. Por causa desse A que é longo e o R, ele é uma semivogal. Então,
Rita Parshvakonasana. Foi uma. Uttita Parshvakonasana. Uttita Parshvakonasana. Eu vou aumentar mais aqui. É melhor. A gente vai pro lado lá. Então tá. Agora, essa próxima aqui. Aqui tem uma junção, mas não ocorre nada, tá? No início da palavra, tá? Mas aqui é o pan, ura. É o pan, ura. Tá com e curto. Por isso que eu não coloquei virando. Então aqui fica praça, praçarita, 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 praçarita. Agora vamos para a próxima. Aqui já tinha falado. Então aqui tem o, que é longo, e aqui tem uma junção. Aqui nessa fonte, essa junção, são dois T, que é dental. Na verdade, está com a longa. Então aqui a gente vai ter, não é uma regra do on, mas a gente respeita o tempo desse primeiro T aqui, ó. Então a gente faz uma breve pausa, parada. Não é uma trava, mas a gente respeita o tempo dele. Então vamos lá. Primeiro. Padottanasana. 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 Número 3. Agora eu vou fazer juntando, tá? As duas. Prasarita Padottanasana. Prasarita Padottanasana. Não, Prasarita Padottanasana. Vocês estão lembrando dessas posturas, ouvindo? Então, eu não lembro de muita coisa, não. Já fiz formação também, mas na época eu memorizei, agora eu não lembro mais. Então vamos para essa próxima aqui agora. Então aqui, ó, tem o ã, que inicia essa palavra inicia com a vogal, né? O ã, curto. E aqui a gente tem o urã. Então essa junção aqui vai ter o urã mais o dã, que é mudo aspirado, mais o ã. Então aqui vai ocorrer uma fusão. Ah, eu esqueci de escrever aqui on. Não, não é on. Desculpa. Então aqui vai ocorrer uma fusão, que aí a gente sinaliza, vocês podem marcar aí, com uma bolinha assim, ó. Que aí vocês sabem que vocês vão fazer um prolongamento desse som aqui, ó. Dessa primeira letrinha que tá aqui, que é o r, que é aquela tremedeira que a gente faz da língua na boca. Fica entre o dente e o palato. Então fica ardha, ardha, ardha. Aí tem chan. Aqui também a gente vai ter mais uma fusão. Então, essa outra junção aqui, ó, tem a nasal, dental, mais o d, dental, que é mudo, mais o ur, com a longo. Então, aqui também é uma fusão. Então, essa palavra ela tem duas fusões. Ela vai ter a fusão primeiro com esse irã, que vai ficar ardha, ardhachan. Depois, quando fala chan, aí aqui faz a fusão da nasal dental. Que aí põe a ponta da língua no dente e faz. Não sei, sente que. Tem que sentir que vibra esse som saindo aqui, ó, da região nasal. Desse Vocês podem fazer isso para testar. Então, essa é a nasal. Então, vai ficar Ardhachandrasana. Vamos repetir agora. Ardhachandrasana. 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 Vamos para a próxima.
Eu não consigo escrever pequenininho. Agora vamos para esse aqui. Então vamos analisar. Tem Garudasana. Então essa aqui não tem nada, ó. O que tem é esse sinal diacrítico do A longo, né? As outras. E tem aqui também o sinal diacrítico do U. Então aqui tem o U curto e aqui tem o A longo. Então fica Garudasana. Garuda é nome de avião. Então, Garudasana. Vamos, eu tô fazendo uma trava que eu não tenho. Vou fazer agora repetir as 3 vezes com vocês, tá? Garudasana. 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 Essa aqui é a última. É. Todas essas que a gente viu foi a sentada. Então agora essa aqui, ó. Então essa aqui a gente tem o ã, que é longo, né? Então tá precedido por uma vogal longa. E aí tem a junção novamente igual essa aqui, ó. É a mesma junção desse aqui, ó. É a mesma dessa aqui, ó. Se vocês olharem, ó. Tá? Então tem o rã aqui primeiro. Depois tem a sibilante ch e o van. É a mesma pronúncia. Aí o que vai diferenciar aqui vai ser essa outra junção aqui, ó. Deixa eu só anotar aqui. Já mostrei para vocês. Então aqui, nessa primeira a gente vai ter uma regra do on. Então aqui tem uma regra do on. Que vai fazer esse som do rã, que não é igual aqui, que a gente faz a fusão, que prolonga, mas ele sai também. Depois aqui também a gente teve esse som desse aqui, ó. Igual aqui. Que vai fazer o O, que é longo, e aí vai dar vai fazer uma breve pausa desse T aqui. Então vai ficar assim, eu vou fazer uma vez, vocês ouvem e repete três, tá? Parshva, não, Parshottanasana, 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 Parshottanasana. Então foram todas as sentadas. Vamos para as posturas. Não, mas antes eu quero abrir aqui para vocês, antes da gente pular para as posturas sentadas, eu quero abrir para dúvidas. Vocês têm alguma dúvida de alguma pronúncia, de alguma coisa, antes da gente passar para essas outras palavras aqui das posturas sentadas. Quem tiver pode abrir o microfone. Ninguém tem dúvida? Estão conseguindo fazer a pronúncia? Tem alguma que tá. Eu. Fala, Thelma. Aquela que eu te perguntei no WhatsApp, que você falou que ia ver com a gente Hum, na aula, tá. são dois Eu vou escrever ela aqui, ó. Depois brais ou são gutural? Eu não... eu vou escrever ela aqui, ó. A gente vai ver ela agora, depois a gente vai fazer as sentadas. Essa fonte aqui, ela engana bastante a gente, tá? Depois eu fui olhar bem, o que que acontece? Aqui a gente tem o aí tem o anasal, que é gutural, que tem uma bolinha assim, né? Depois ela tem novamente essa nasal, gutural. Ela tá repetindo 2 vezes, tá? Uma em cima da outra ali. Depois, vou escrever aqui embaixo. Aí, aqui é que tá a coisa dessa fonte. Eu me confundi. Aqui não é uma junção, é que essa bolinha aqui, ó, que tem da nasal, ela misturou com o tchan. Aqui é o tchan. Então tem o tchan. Então o que que aconteceu? Na fonte, essa bolinha aqui, ela ficou grudada bem aqui, se você olhar.
E aí, na fonte também, ela tá muito grudada aqui, ó. Então tem um breve, se você ampliar ela, você vai ver que tem um breve espaçozinho aqui para identificar que é o tchan. Então o que tem nela só é como é que fala? Lateral, não, vertical. Tem a junção vertical que tá um em cima do outro, né? Tá assim. E depois tem o tchan com o an e o lã com o an. Então a pronúncia dela fica peraí. Anchala. Não. Anchala. É bem difícil de E fazer, tá? Isso aqui é só eles, como exemplo, porque ela é uma nasal gutural. A gente quase não pronuncia ela assim. Ela aparece muito nas junções. Por exemplo, quando fala o nome, não sei se vocês já ouviram falar, Shankara. Quando fala Shan, a gente depois faz esse som dessa fusão que é dessa nasal gutural, que fica assim, fica aqui, Então, ananchala, ananchala. ele não muda, então, ele não altera a forma dele, a letra. Não, ele não altera. Só o que aconteceu mesmo foi isso. Que depois eu fui observar, falei, é melhor falar na aula para ela que vai ser mais fácil de explicar. Então, E só o que eles não aconteceu foi podem. essa bolinha mesmo, que juntou, né? Que era dessa aqui, que Ah, juntou muito no tchan, e também não tem tanto espaço aqui, ó. Que o tchan tem um espaço, né? Tem fonte que aparece bem espaçado, e vem essa retinha aqui, ó. e eles não podem ficar lado a lado, é sempre vertical. Esse aqui. É, Pode, É difícil encontrar fonte que faça isso, mas pode, é que nem pode no meu celular, acontecer. aqui no meu teclado, ele não remonta. Eu não sei se é problema do teclado ou se realmente acontece de ele poder escrever do É, lado. não, ele escreve assim, que daí, como eu tô te falando, depende da fonte. Então, pode ser que tu Aham. encontre uma fonte que escreva assim, ó. Aí coloque esse aqui e coloque o virame, identificando que tá sem vogal. Aí esse aqui ele já vai ter a vogal A embutida e depois vai ter o tchan, opa, e o lã. Ah, então Poderia estar assim, ó. Poderia a estar assim. diferença aí no caso é que você na horizontal usa o virama e na vertical não, né? Pra gente falar junções verticais e lateral, vertical e tal, é mais quando realmente está junto, sabe? Isso aqui não, isso aqui a gente não fala que é junção e tal, não, só tá separado, você tá vendo que é uma junção, mas aqui tá separado, você não tá olhando e não tá identificando, tipo como aparece aqui, né? Penduradinho também tá aqui, é vertical, na lateral. Essa aqui também ela se aplica um pouco a vertical também. Essa aqui ela é lateral, ó. Essa junção aqui, porque essa fonte aqui, ela tá escrevendo assim. Ela tá colocando só essa barrinha aqui, ó. Mas aparece fontes que ficam assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não, fiz errado. Tem fontes que aparecem assim, ó. Que aí tá essa perninha aqui, aqui. Então tem dois. Então aqui é lateral, tá lado a lado, né? Entendido? Conseguiu entender? Ainda ficou com dúvida? Isso vai, a gente vai acionando, vai perguntando, não tem problema, pode usar o grupo, a gente vai perguntando e vai resolvendo essas questões, tá? E é bom que pergunte, porque quando a gente pergunta, às vezes também a gente está perguntando e a dúvida do colega também, é bom perguntar. Então vamos fazer aqui essas agora. Deixa eu aumentar. Então essas são as posturas sentadas. Então, o máximo que der aqui.
Vamos lá. Então, essa aqui, ó, Sukhasana. Essa não tem nenhuma junção. O que tem são os sinais diacríticos aqui, né? Aqui é o U, que é o curto. Então, tá o S com o U. E aqui tá o A longo, com o K. Aqui é o K aspirado. Vocês assistiram a aula passada que eu falei sobre esse saná que tem no final? Vocês lembram? Não lembram? Então, ó, se vocês observarem, todas as palavras têm aqui, né? Tem o A longo, tem o S e o N. Isso aqui é porque as palavras em sânscrito, elas têm muitas palavras compostas. Então, aqui, todo esse A longo com S e o N é a palavra asana, que você já conhece. É com A longo, né? Agora eu tô na dúvida, mas acho que é longo. Asana, é. Então, é essa palavrinha aqui, ó. Ela sempre aparece no final das posturas, porque o significado dela é postura. Então, no nome composto vai estar postura de, aí sukha. Eu não me lembro agora o que que é sukha. Padmasana, postura alguma coisa com o pé. Padma, não, Padma, acho que é lótus. Padma, é lótus, então postura de lótus. Isso é só uma curiosidade para vocês observarem, tá? Então, vamos fazer essa primeira aqui. Então, já identifiquei para vocês os sinais diacríticos. Vamos fazer, primeira vez. Sukhasana, Sukhasana, Sukhasana. Então aqui tem o aspirado. Sukhasana. Feito. Lá não tinha nada. Aqui a gente já tem, ó. Tá vendo? Tem essa junção aqui. E a vogal é curta, que tá antes dessa junção aqui. Então a gente tem o S. Opa, esqueci aqui. Mais o I curto. E aí a junção tem o D dental, que é uma letra muda, mais o D dental aspirado, com A longo. Então, aqui como essa primeira letra aqui, ela é muda, mas na regrinha lá, que tá, né, descrito para vocês, e a vogal é curta, que é precedida, precedida de vogal curta, aqui a gente vai ter uma trava, aí vocês põem um xizinho, identificando que tem uma trava. Então vai ficar assim, ó. Siddhasana. Então tem o D, que é aspirado, que vai ser pronunciado depois. Então faz a trava, que é o D, que é dental, faz a trava com a ponta da língua no dente. Siddhasana. E aspira o D. Podem repetir comigo. Siddhasana. 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 Então aqui teve só uma trava. Nessa aqui também a gente tem, ó, é uma junção especial essa daqui. Então, a vogal aqui é curta, que é o A. Aí, essa junção aqui, vocês podem ir anotando até para vocês consultarem quando aparecer essas letras, tá? Então, a primeira consoante que tá aqui é o D, que é muda. Então, a gente já sabe que vai ser uma trava aqui, ó. Pode sinalizar com um xizinho. Mais o M, a nasal, labial. M de Maria, monte, que aí tá com o A longo. Então, essa aqui fica assim, ó. Vai fazer uma trava, vai de novamente, é dental, vai colocar a ponta da língua no dente, aí vai ficar Padmasana, 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 Padmasana. Ela é fácil, né? E a gente fala bastante ela também, né? Então não é difícil. Vamos para a próxima. Então aqui a gente tem uma junção, tem duas junções aqui, ó. A gente já até viu ela. Então tem o an, que é curto, aí tem esse irã aqui em cima.
que é uma semivogal. Então, como é curto, e aí a primeira consoante da junção é uma semivogal, a gente vai ter uma fusão. A gente indica, marca com a bolinha aqui, que vai fazer esse prolongamento desse som aqui dura. Depois vai ter pá, que é a mesma que a gente acabou de fazer, vocês viram. Então vai ter uma trava, né? Que aqui tem o D dental mais o M. Então fica Ardha Padmasana. Ardha Padmasana. Podem repetir junto comigo. Ardha Padmasana. Ardha Padmasana. Próximo. Aí aqui a gente tem uma coisa diferente. Essa barrinha aqui, ela sinaliza o R. Então, a vogal, já olhando aqui, né? A vogal é curta, que tá antes, precedida dessa junção. Primeiro a gente tem o J. O J, ele é uma letra muda, mas o R, que é, que é essa barrinha aqui, mostra como se fosse o R. Não é fácil de falar, eu confesso para vocês, quando apareceu para mim no mantra essa junção aqui, foi bem difícil eu conseguir falar ela, eu não consegui falar facilmente. E também tem uma coisa, no português, vocês podem até já ter ouvido falarem, tipo, não tá errado, né? Tá falando em português. Mas só que o som dessa letra é j, e a gente costuma ouvir, às vezes, falar já, como se fosse o J nosso. Então, vocês podem ter ouvido já, vá, deixa eu ver como é que meu marido que falou, vá, eu nem consigo falar, como é que é? Tá, enfim, depois se vocês souberem, vocês podem me falar, porque eu não lembro como é que faz a pronúncia sendo em português. Então fica dra, dra. Quer ver? Façam vocês. Dra é o som do j com o r, né? Com R ali. Então, dra, dra. Aí aqui vai ser uma trava, porque o j, ele é uma letra muda. Então vai ficar vajrasana. E essa trava aqui, ela vai ser uma trava que a língua fica ali encostada no palato, igual quando a gente fala tchan, que toca a língua. Tchan. Então vai fazer essa trava com a língua ali nesse lugar, no mesmo lugar que ele fala tchan, que a língua toca ali no, essa ponta assim toca. Vai ficar vajrasana, vajrasana. Vamos fazer, ó. Vajrasana, vajrasana. 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 Ok. Vamos para a próxima. Então, aqui novamente tem a vogal curta e tem a junção do D com D aspirado. Só tem essa, depois não tem mais nada. Aí aqui tem o O, tem o ALO, né? Sinal diacrítico. Depois as outras estão tudo com E. Então aqui também vai ser uma trava, porque essa primeira letra aqui da junção é o D, que é mudo. Então vai fazer aquela parada com a ponta da língua no dente. E aqui é o ban, né? Então fica Baddhakonasana. E essa nasal aqui, essa é o N cerebral, que põe a ponta da língua vai lá para a direção da garganta. Baddhakonasana. Vamos fazer. Baddhakonasana. 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 Vai para a próxima. Então, aqui. Tem o sinal diacrítico do O. Vou escrever ele aqui. Não sei se vocês estão lembrando dele. Do O, que é longo. Então, O, U, Moravá. Aqui tem uma longa. Então, aqui. Não, peraí, K. Desculpe, confundi aqui. Aqui é o K aspirado. Uma longa. Então, aqui é Gomukhasana. Vamos fazer ela. Gomukhasana. 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 Gomukhasana.
Essa é tranquila, não tem nada, só tem as longas aqui, né? O O que é longo e o A que é longo aqui. Aqui agora. Aqui tem essa consoante aqui tá com a vogal curta. E aí, essa junção aqui tem o ch, a sibilante palatal, que é o mesmo do chá, dessa sibilante que a gente fala chá, mas o ch, de tchau. Depois a gente tem aqui novamente, que a gente já viu lá em cima, que tem os dois T aqui, e tem o O longo, que vai respeitar fazer o tempo do primeiro T. Aí aqui, como o ch, ele é uma sibilante, e essa vogal aqui que tá antes, ela é curta, então aqui a gente vai ter uma fusão. Então aqui a gente vai prolongar o som do ch, que vai ficar pash, pash. Experimentem fazer aqui. Pash. Isso, eu tô vendo algumas de vocês fazerem isso mesmo. É bem na região palatal mesmo, que fica. Mesmo quando a gente fala chá, então vai ficar esse sh. Vai ficar Paschimottanasana. Vamos fazer. Paschimottanasana. 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 É o próximo. Então, aqui tem o sinal diacrítico A longo, aqui tem o U, e aqui tem o I longo, ele apareceu. Então, aqui a gente tem o I longo. Peraí, que não vai ficar legal eu deixar aí, não. E tem uma coisinha ali pra gente fazer. Então, tem o I longo antes dessa junção aqui, ó. Aqui tem o URA antes do XA. Então, vai ter o URA, que a gente vai fazer aqui, aquela tremidinha que não vai ser muito, porque o I é longo, com a sibilante cerebral, que é o S cerebral, que a ponta da língua vai lá para a direção da garganta. Então, aqui a gente vai ter uma regra do OM, que vai ficar Janushirshasana. Vamos repetir. Janushirshasana. 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 Ok, vamos para a próxima. Agora aqui. O pavir. Ah, aqui, ó. A gente tem uma fusão aqui. Essa junção aqui é o ch, a sibilante cerebral, mais o t, o t cerebral. A única coisa que tem aqui, só essa fusão, porque essa vogal aqui que está antes dessa junção é o i curto. Então vai fazer o prolongamento desse som dessa sibilante que é cerebral, que vai ficar, ela vai fazer com a língua lá apontando para a garganta, vai ficar tá. E depois vai fazer o t, que também é cerebral. Então fica assim, vamos pronunciar. Upavishtakonasana. 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 Para a próxima. Aqui não tem mais nada. Então aqui é Ba, só tem o sinal diacrítico do A longo, né? Balasana. Vocês sabem qual é essa postura aqui? Balasana. Sabe, né? Ela é boa, né? Eu gosto dessa postura também. Postura da criança, né, que fala? É, né? Então, balasana. E bala, então, ó, aqui, uma curiosidade para vocês. Então, bala é criança, em sânscrito. E aí tem a outra palavrinha que tá junto, é curta, eu tava fazendo longo. Asana é postura. Então, todas elas são palavras compostas. Então, fica a postura, a asana da criança, que é bala.
Criança, menino também, dependendo do contexto ali no, na frase quando está traduzindo. Essa aqui fica bem legal, assim, para vocês identificarem uma palavra composta em sânscrito, tá? Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma coisa diferente. Então, aqui tem um sinal diacrítico do U, que é longo. Não sei se vocês lembram. O U curto, ele faz a voltinha para cá. E o longo, ele faz para. Então, esse aqui é o longo. E aí, aqui temos uma junção, ó. Tem o rã com o ma. Ma, né, que tá com a longo. Então, como essa vogal aqui antes dessa junção é longa, e aí nós temos uma semivogal, vai ser uma regra do on aqui, porque a vogal é longa e essa primeira consoante aqui da junção, ela é uma semivogal. Então vai fazer vamos fazer ela. Kurmasana, 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 kurmasana. Então a gente finalizou. Agora eu vou deixar aberto para vocês, se vocês tiverem dúvida. Se quiserem que eu ajude também com alguma pronúncia que vocês estão em dúvida, estão com dificuldade de fazer, vocês me falem também, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Alguém tem? Fala aí, então. Ah, desligou. Você ligou e desligou. Ah, Agora ligou, agora ligou. é, não, aham, esse último, né? O Kurmasana. Tá. Kurmasana. É, às vezes é difícil a gente visualizar, porque o R fica lá na frente, e aí você tem que falar ele fica lá para adiante, e você tem que falar ele logo no início, né? O R. É depois do K, né? Do É, Kur. aqui, Kur. ó, o E que ele tá lá acontece? adiante, aí confunde, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Eu vou fazer a pronúncia dos dois jeitos para você perceber, vocês todas, tá? Por exemplo, essa palavra se fosse com o U curto, tá? Seria para cá, e aí teria o ura aqui. Então, como ficaria? Se fosse o U curto e essa junção aqui de consoante, seria uma fusão. A diferença, qual que é a diferença? A fusão é aquilo, é um prolongamento. Então, seria o prolongamento desse som aqui. Então, como aqui o é longo, que é a regra do on ela é para não contaminar a, a letra longa, para fazer ela no tempo dela. Então, longa fica kurmasana. Agora, quando eu faço aqui a fusão, fica kur. Você consegue perceber? Ó, kurmasana, kurmasana. Agora essa. Kurmasana. Essa aqui, ó. Kurmasana. É bem pouco que a gente faz o som dele quando é uma regra do on. Não é estendido, não é prolongado. Faz muito pouco. Por exemplo, tem a palavra que vocês devem conhecer, Parvati. Pá é um A longo. E aí também tem uma junção desse irã com ti. Então, não, com van. Parvati. Então, eu tô fazendo Parvati. Você consegue ouvir o irã depois de eu fazer o A longo? Consegue? Então, aí se não fosse o A longo, ficaria que faria esse curto. Às vezes tem gente que até exagera, que faz e fecha muito também, não fica bonito quando vai cantar também. Então, parvati, parvati. Então tá. Mais alguma dúvida? Não? Isabelle? Ok? Vanessa? Ok? Graciele? Tá tudo bem? Natália? Tá?
E Bruna, tá bem? Então, assim, eu vou fazer o áudio para vocês, eu devo fazer amanhã, que daí eu tenho que fazer com um aplicativozinho que eu tenho no computador, que aí ele faz em MP4 o áudio, e aí eu vou enviar para a Tati para ela enviar no material de estudo de vocês, tá? Para vocês não perderem. Vocês podem salvar onde vocês, né? Pode salvar no computador, no celular. E aí a ideia é que vocês peguem, tipo, até o nosso próximo encontro e que vocês fiquem ouvindo. De preferência que vocês ouçam todos os dias. Não vai dar muito tempo, sabe? Provavelmente eu não vou falar uma vez só. Eu vou falar 3 vezes cada palavrinha, até para vocês poderem ficar ouvindo mesmo e falando, repetindo junto comigo. E aí, eu espero que vocês tenham feito essas anotações das travas, fusão, e o que vocês também ficarem com dúvida, podem me perguntar depois. Ou então vão no material de vocês. Ah, tô com dúvida dessa junção. Dá uma olhada no material de vocês. Façam separação para vocês saberem o que que é. Inclusive dos sinais diacríticos, né? Das vogais, que tem diferença, né? E aí façam isso todo dia. Pega ali, põe o áudio e repitam junto, ouvindo o áudio, com a folhinha na frente, lendo e repetindo. Que aí eu vou fazer na ordem. Aí eu vou fazer postura em pé e postura sentada. Tá bom? Foi difícil pronunciar? Mais ou menos? Mais ou menos? Então, é difícil porque vocês estão ouvindo pela primeira vez, mas a partir do momento que vocês tiverem o áudio, vocês veem todo dia, eu acho que vai ser daqui 15 dias novamente a próxima aula de vocês, se eu não me engano. Imagina se por 15 dias vocês pegarem e ouvirem todo dia, deve dar uns 10 minutos ou menos que isso. Vocês pôr o áudio, ficar repetindo, ficar com a folhinha, ouvindo o áudio e acompanhando ali cada palavrinha, vocês vão ver a diferença que vai fazer. Vai fluindo, porque o ouvido ele ajuda bastante, sabe? A gente a soltar, a falar. Porque até uma amiga minha tava falando esses tempos uma coisa pra mim. Uma amiga não, uma aluna minha que eu tenho de mantra. Ela tava falando assim, ela tinha dificuldade de memorizar. Aí ela lembrou, meu Deus, eu sei músicas que o meu pai colocava no carro, que se a música toca, eu canto. Eu falei, é isso. Então, o ouvir, ele ajuda bastante, sabe? Sei lá, vocês vão caminhar. Eu já fiz muito isso com os mantras, assim. Quando eu tava assim, muito cansada, não tava conseguindo estudar em casa, eu ia para um parque, me sentava embaixo de uma árvore e ficava ali ouvindo, cantando, e depois eu pegava e eu fazia umas maracutaia com os bandos que eu tinha que juntar tudo, colocava tudo junto e ficava caminhando e ouvindo. E ele ficava ali, ó, e eu caminhava, eu ia Eu, repetindo. É Pode falar. engraçado porque eu, às vezes eu gosto de escutar bastante mantra de Ganesha, né? Principalmente quando eu tô bem agitada, assim, parece que os mantras para Ganesha me dão, né, assim, me ajuda. E aí até, é que nem você disse, eu não sabia exatamente o que estava sendo falado ali, né? Mas você vai escutando tantas vezes e até esses dias acho que a professora fez em alguma aula algum mantra e eu lembrei exatamente, tipo, falei, é o que eu escuto na música, né? E aí eu sabia pronunciar, sabe? Porque quando você vê, você tá meio cantarolando, assim, sabe? É, Tipo, né? Então, exato. O ajuda. ouvir ajuda bastante, então façam isso, assim. Eu não lembro exatamente se é daqui 15 dias, mas se for, tá ótimo se for 15 dias, se for mais que 15 dias, também tá ótimo se vocês ouvirem até lá na próxima aula. E aí eu E vou aí, fazer até o desafio com vocês. Eu vou pegar, eu quero ouvir vocês pronunciando na próxima aula algumas palavras. Eu vou apontar e vou falar, pronuncia essa palavra aqui. Combinado? Combinado. Que aí vocês vão estar mais soltos. Pode falar, eu Isabel. vou. Você pode passar alguns mantras pra gente, assim, sei lá, uma playlist, porque tem alguns Hum. mantras que parece que tem alguma entonação diferente do original mesmo, do sânscrito. Não sei, fazem música. É que assim, mantra é uma coisa que tem assim, quando veio para o Ocidente, né, o que eles falam, dependendo de quem canta, tem uns que eles cantam numa forma mais melódica, ou então que foge da melodia da forma tradicional que é cantada. Então pode ser que seja isso que você esteja ouvindo e percebendo a diferença, né? Mas de playlist eu vou dar uma olhada, o que que eu tenho de mantra que seja para vocês ouvirem, que é bom assim, até para meditar também.
E a gente vai ter no final, acho que são as duas últimas aulas. Se der antes, eu faço mais de duas, que eu acho que seria bom. Mas presencialmente eu quero fazer com vocês também isso, que tem uns mantras que a Tati quer que vocês aprendam para vocês cantarem. Então a gente vai ter essa aula de mantra, muito Tá, parecida com o que a gente fez aqui. Depois eu vou enviar o áudio para vocês. E aí vocês vão ficar ouvindo e pronunciando, aplicando todas as regras. Mas eu vou dar uma olhada no que eu tenho de mantra que sejam para vocês ouvirem. Que é bom mesmo, sabe? Ouvir. Tem uns que são bem. É bom, assim, às vezes, você vai fazer uma meditação, aí você, antes de começar a meditação, você fica ouvindo aquele mantra, depois você, né, só fica ali no teu tempo de meditação, ajuda bastante. tá bom, obrigada. Nada. Então, certo por hoje, meninas? Mais alguém? Dúvida ou ideia? Então tá, então eu vou deixar o desafio aqui, hein? Ó. A primeira ali tá a Graciele, Natália, Thelma, Bruna, Vanessa, Isabela e a Mari, hein, Mari? Tu tá com a câmera desligada, mas tu também vai participar do desafio. Não sei se ela tá assistindo. Tô só ouvindo aqui. Tu também, hein? Na próxima aula, a gente vai iniciar a aula, eu vou chamar vocês, vou pedir para cada uma falar uma palavra, hein? Tá bom. Tá bom? Aham. Então tá. Entrou a Mariana aí também agora, ó, que eu tô vendo agora. Tá no desafio também, assiste a aula e tá no desafio também, Mariana. Então tá, meninas, combinado. Então, uma boa semana para vocês aí, bons estudos, tá? E amanhã eu envio pra Tati passar para vocês lá no grupinho de vocês de material. Aí eu vou cantar aqui o mantra para encerrar. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tchau, tchau. Tchau.